viu, Claudio? Entender. Amém. É verdade. Pode começar? A palavra hoje no livro de Amós, o capítulo 1. Não vou ver, não. Pode deixar ali. Pode ler. Aqui dá pra você. Qual? Amós, capítulo 1. Pode ler. Tá. Eu acho que não. A partir do versículo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse o Senhor: bramará de Sião, e de Jerusalém dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueat-Avém. E ao que tem o cetro de Belieden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Só para contextualizar como está a situação aqui, quando Deus levanta Amós. Essa época do reinado de Jeroboão II, ele reinava no reino do norte, que no caso Israel. Tinha um outro reino que era de Judá, mas aqui no caso o reino de Israel, o reino do norte. Nessa fase desse reinado, Israel estava passando por prosperidade assim, fora de base, estava muito próspero mesmo, economicamente, politicamente, estava avançando muito, estava assim, agredindo muitos territórios, estava avançando em todas as áreas, mas de menos a espiritual, estava muito em decadência. Ali estava imoralidade sexual, ali estava idolatria por outros deuses. Então eles se perderam de Deus, eles se perderam do caminho. E agora Deus levanta o Amós, lá da terra de Tecoa, cerca de 16 quilômetros ali a norte de Jerusalém, a capital de Israel. Ele era um pastor comum de ovelhas, de bois, e também era agricultor. Ele colhia ali, tratava de sicômoros que parecia figo hoje em dia. E ele tratava disso, ele era agricultor e também vaqueiro. Em outras palavras ali falava boiadeiro. E ali um rapaz, um homem comum, um homem simples, vivia uma vida simples. Naquela época, quem era agricultor era considerado a linha dos trabalhadores menos afortunados, mais pobres, enquanto em Jerusalém era diferente. Tinha desigualdade social lá. Lá as pessoas eram ricas demais. Os ricos se aproveitavam dos pobres, cobrando ali impostos e mais impostos. E outros ricos também que estavam ali com o peso da balança enganosa, assim a palavra de Deus fala. Eram os mercadores. Eles estavam ali vendendo de forma desonesta. Estavam vendendo muito marfim, coisas de marfim, móveis, tudo assim de marfim. E eles estavam todos fora da presença de Deus. Eles não estavam nem querendo saber de Deus. Estavam apenas focados em ganhar dinheiro, idolatrar outros deuses e focar em si mesmo, sem se importar com os outros. E é nesse cenário que Amós é levantado por Deus. Ele era um homem simples ali da roça, um homem que, às vezes, ele sabia falar um pouco direito, mas não era formado igual um profeta mesmo, de fato. Ele não era nem filho de profeta e nem passava por escolas de profetas que tinha na época. Ele não tinha formação assim, diploma assim dizendo. Mas ele tinha uma certa noção de negócios, até porque ele mexia muito com isso. Então esse homem comum, um homem pobre, que era trabalhador, Deus escolheu ele. Ele era um improvável. Ele era um homem que estava ali na roça escondido, mas Deus escolheu ele. E aqui nós vemos o primeiro ponto. Deus ele não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. Então não importa a dificuldade que a gente tem, não importa se a gente tem algum pecado, alguma coisa, mas Deus ele nos escolheu e ele vai nos libertar, ele vai nos capacitar no processo. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa ficar acanhado com timidez, não, a gente só precisa se entregar. E Deus, sim, Ele vai tomar a responsabilidade de fazer o restante em nossas vidas.
Então não importa se a gente às vezes não sabe falar direito, ou se a gente não conhece muita coisa, ou se a gente ainda está no processo, a gente não deve temer, a gente não deve ficar com complexo de inferioridade, achando que a gente não é capaz de nada, de fazer de nada. Não. Deus escolheu um simples pastor de ovelha na roça lá, escondido. Mas Deus escolheu ele. Levantou aquele homem e aquele homem foi lá com ousadia. Ele tinha fé, ele acreditava, ele confiava em Deus. E ali ele chega em Jerusalém e vê aquela situação. Imagina só se chegar na cidade, você vai no centro da cidade e vê ali a riqueza, aquele luxo todo, as pessoas rindo de canto a canto, mas se afasta mais um pouco e ele olha para aquelas vielas, as pessoas passando fome, criança na rua passando fome, sem ter o que comer, sem ter um teto direito para morar. E ele vê essa desigualdade. E o imposto atrás de imposto sendo cobrado daquela população mais pobre. Enquanto os ricos ficavam mais ricos. E ali no meio não era somente pessoas comuns, pessoas mundanas ou pessoas que estavam ali no meio político. Não. Os fariseus, as pessoas também que estavam ali ligadas à religião, elas também estavam corrompidas. A corrupção era solta naquele momento. Ali eles se aproveitavam disso, das suas regalias. Eles tinham várias casas, eles tinham vários móveis caros. E eles desfrutavam de banquetes e mais banquetes, enquanto a população passava fome. Mas eles não estavam nem aí. E é nesse cenário que Amós chega, com ousadia, cheio do Senhor Deus. Ele foi ordenado por Deus, ele acreditou naquela palavra, e ele foi fazer o que Deus ordenou ele fazer. Ele confiava no Deus que ele servia. E aqui que está o ponto também. Outra passagem, Deus fala assim, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. O que é esse pouco? Não é somente financeiramente aqui não. Quando você está recebendo pouco, mas mesmo assim você lá vai, devolve o dízimo, oferta na casa de Deus. E lá depois Deus vai te colocar no muito. Se caso a sua intenção estiver em Deus. Mas não é só financeiramente aqui. Esse pouco quer dizer o secreto. Se no secreto, quando você está longe de todo mundo, mas você está ali buscando Deus. Ninguém está te vendo, mas você está buscando Deus. Você está passando por provação, mas no secreto você está buscando Deus. Você está se entregando ao Senhor. E ali Deus colocou Amós no muito. Agora ele chegou e ele vai ser exaltado. Chegou o momento dele. E ele vai falar da palavra do Senhor para aquele povo que estava incrédulo, que estava afastado de Deus. A corrupção tomou conta daquele lugar. E a gente vê isso nos dias atuais. É o que mais acontece. É o rico ficando mais rico e os pobres ficando cada vez mais pobres. É essa desigualdade social. E chega, e Amós ele não se acovarda, ele fala mesmo que Deus falou. Que a profecia que vinha. Olha, vocês se convertem. Porque Deus vai quebrar vocês. Porque Deus vai vir e vai cercar essa cidade. E pouco na frente, se você for ver na ordem cronológica, no tempo, chega na época de Daniel e acontece isso mesmo. Veio o circo ali de Nabucodonosor, da Síria, e cerca Israel. E sitia aquele povo por 18 meses e toma ali Daniel e os seus amigos, dentre outros, como escravos, e destruiu Israel. Mas aqui na época de Amós, Deus estava alertando. Outros profetas menores, isso porque tem menos capítulos deles ali na Bíblia, por isso é profetas menores. Então, e dentre outros, Deus alertando, ei, se converte, ei, eu vou destruir vocês, mas se convertem, aceitem a minha presença, o meu senhorio sobre sua vida. Deus vai alertando eles, mas eles estavam endurecidos. É tanto que levantou ali de Betel um lugar, um líder religioso que vai e fala para Jeroboão, o rei, fala para ele, esse garoto aí, esse homem aí, ele está conspirando contra você, contra o seu reinado, ele vai destruir você. Ei, atente-se. E aqui que a gente entra no outro ponto, que é a pessoa quando ela está mais à frente de um cargo dentro da igreja, ela se apossou daquele cargo, ela se firmou naquele cargo. Amém, glória a Deus, ela teve aquele processo todo para chegar até ali, mas agora ela se corrompeu, ela está agora olhando só para aquele cargo e está buscando cada vez mais ficar naquele cargo. E se corrompeu, está de olho agora em fama, em dinheiro, em luxo, prosperidade. Ela não quer mais saber de Deus, só quer saber das coisas que a unção proporciona.
E é uma das coisas que acontece muito hoje. Às vezes um jovem ali levanta, vai, cheio de Deus, mas vem um líder religioso, quer acabar com ele, quer calar a boca dele. E é aqui que acontece também com Amós. Tentou ali esse líder religioso calar a boca de Amós, mas Amós ele não deu para trás, ele não se acovardou, ele continuou. Ele continuou a falar o que Deus falou desde o início para ele falar. E ali estava. E foi falando, e foi falando. Até que chegou no tempo, ali no último capítulo, no capítulo 9, a promessa de restauração de Israel. Se caso as pessoas se convertessem a Deus, se caso eles se arrependessem, queimassem aqueles ídolos e parassem com essa desigualdade social que eles estavam, ali vinha uma promessa de Deus para aquele povo. O tempo do Espírito. Aquele que já colhia, outro já vinha, um que plantava, na verdade, outro já vinha colhendo. E ali era o processo mais rápido, mais ligeiro. Um já estava ali nas uvas fazendo o vinho e logo já vinha ali a colheita e tudo mais, já vinha o vinho ficando pronto e era tudo mais rápido. Mas isso que a gente deve se atentar é no tempo do Espírito. Como assim? É você andar conformidade à palavra de Deus. É você obedecer a Deus. Olha, presta atenção. Então vale a pena sim pagar o preço. Largar certos pecados de estimação, largar certas atitudes, certos pensamentos que desagradam a Deus, porque olha para você ver, você ter renunciado tudo para Deus, tudo aqui que desagrada a Deus, você renunciou, você passou pelo processo e agora você está andando no Espírito. Agora os processos, eles não demoram mais, são mais rápidos, são encurtados. Vai ter o processo? Vai, mas esses processos são mais encurtados. Você buscar alguma coisa de Deus, não vai demorar tanto assim mais, igual demorava quando você estava ali no seu orgulho, quando você estava na sua idolatria, quando você estava ali pecando na imoralidade sexual, em bebida, em farra. Agora as coisas vão ser mais rápidas para você se você andar em obediência. Isso no tempo do Espírito. Olha essa promessa. Olha o que Deus falou aqui, gente. Então vale a pena se entregar a Deus, não vale? Do que ficar temando, do que ficar negando a Deus, vale a pena se entregar. Porque olha para você ver, você vai andar na unção, irmão. Você vai andar cheio de Deus e logo você recebe as coisas. Você pediu, você começou um propósito aqui, às vezes você faz um propósito de uma semana. Mas antes disso, Deus já te agracia com aquela bênção. Deus já te dá aquela bênção. Então não vale a pena, sim, aceitar ao Senhor sobre sua vida. E esse é o cenário que Amós vem falando. Então vale a pena se entregar a Deus, porque vem um período de restauração nas nossas vidas. Vem um período em que Deus, ele vai sim, ele vai transformar não somente a nós, mas todas a nossa família. E essa é a palavra que Deus tem trazendo para nós. Então vale a pena se entregar a Deus, se arrepender dos nossos pecados e estar, sim, diante da presença de Deus em obediência. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. É duro, mas é verdade.